Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Mariana Cristina Coelho e eu queria agradecer aos seguidores que eu tenho, aos meus 6 seguidores. Parece pouquinho, mas pra mim é muito importante. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem ouvido o que eu tenho pra falar e deixar um comentário, né? É bacana ter essa troca, porque parte pra mim que mais pessoas estão pensando parecido comigo e é bom não estar sozinho. O mundo às vezes quer tratar que você tem que ser forte o tempo todo, você tem que ter sua individualidade, você tem sempre que ser, né, aquela Mulher Maravilha ou Superman. E não, gente, eu sou chorona, eu sou sensível, eu me comovo vendo um corte de um desenho no Instagram. E é bom saber que tem mais gente pensando parecido comigo e decidiram seguir o canal. Muito obrigada, de verdade. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que eu acho achismo, tá? Conjecturas e especulações. Nada é cravado, nada é enraizado, nada é chancelado, protocolado, nada é oficial aqui. São só especulações e percepções olhando o passado e vendo o presente. Porque se as coisas elas caminharem do jeito que estão caminhando e elas continuarem como estão, a probabilidade de certas coisas acontecerem no futuro não é porque somos videntes, é por questão de simplesmente entender que a história se repete. O que acontece? Em 2018, vocês vão lembrar que existia aquela cultura mais woke, Black Lives Matter, acho que é assim que fala. Aconteceu esse movimento que mexeu no mundo inteiro porque o cara lá nos Estados Unidos foi pego pela polícia, porque o racismo, vida negras importam. Na verdade, qualquer vida importa. Seja branco, seja negro, seja roxo, seja laranja, qualquer vida importa. Nós temos que começar a olhar para o outro como um ser humano. E não simplesmente porque é mulher e porque é homem. É um ser humano, é um ser vivo, é o imago Dei de Deus. O mínimo que nós devemos ter é respeito pelo outro. É olhar para o outro e dar a ele dignidade. É olhar para o outro e validar a existência dele tendo empatia. Por exemplo, numa Cracolândia, que tá ali, ó, entregue às drogas, e você parar e falar, poxa, o que doeu nessa pessoa para ela chegar nesse estado? Não é porque você é conivente, não é porque você apoia, não é porque você tá passando a mão na cabeça dela. É simplesmente porque você tá permitindo que essa pessoa tenha dignidade de entender que poderia ser você na vida dela se não fosse um apego mais forte às virtudes, os princípios, tudo aquilo que seu núcleo familiar pode ter te ensinado. Não significa que essa pessoa que se envolveu ali com droga, essa pessoa que tá viciada, elas têm um núcleo familiar ruim. Mas teve alguma coisa nela ali que deu gatilho. Pode ser muitas vezes decepção amorosa, um parente que morreu. Às vezes é simplesmente, quis experimentar e me lasquei, acabei não resistindo, que é o que acontece na Cracolândia, em São Paulo. Outro dia eu ouvi um podcast ao qual um especialista nessa área, ele comentou que 3 angolanos vieram aqui no Brasil com turismo e tal, decidiram ir lá na Cracolândia experimentar as drogas e não voltaram para o país mais. Tem 6 meses que eles estavam vivendo lá, só a carcaça porque se entregaram para droga. Olha que coisa complicada. Acho que nenhum deles acordou e falou assim, nossa, hoje eu quero virar um cracudão. Hoje o meu objetivo de vida é ter que virar ali uma pessoa abandonada ali na rua, um indigente, pura e simplesmente porque eu tenho esse fetiche. Ninguém faz isso. O que nós temos que ter é um pouco de empatia e entender o motivo da dor. Agora, o que ele faz, as consequências dos seus atos, esse sim nós devemos ser bem incisivos. Porque nós estamos olhando aqui a causa do problema. Agora, os sintomas, o efeito colateral que chega em você é completamente diferente. Quando uma pessoa que está ali no seu estado mais degradante, só pensando em droga, vivendo pela droga, ela pega e então decide assaltar porque é o meio que ela vai conseguir o dinheiro para poder comprar os seus entorpecentes, ela está assumindo um risco. Então, se ela for pega, tem que ser presa. A pessoa assumiu o risco a partir do momento em que ela se achou no direito de tirar o que você tinha para poder usufruir do que é dentro dela. Por mais que o que é dela é no impulso, o que é dela é aquela fissura, é uma noia, é uma obsessão, mas não justifica. Nós somos seres humanos, nós temos a capacidade de dizer não. E eu falo que pessoas livres são as pessoas que sabem falar não para uma vida sexual fora do casamento, falar não para a bebida, falar não para uma promiscuidade, falar não para as coisas que a vida oferece. A sua liberdade, ela tá em dizer não. As pessoas, elas são escravas quando elas têm por obrigação fazer certas coisas porque elas não conseguem impedir o próprio impulso. Dito isso, eu acredito que nós podemos tratar sim a questão da empatia pelo outro e nos tornarmos seres humanos melhores. E
pro Brasil se tornar um lugar melhor, começa comigo, começa com você. Ah, Mariana, mas o governo tal. Esquece o governo. Porque antes de querermos exigir do governo alguma coisa, nós temos que ser referências. E de verdade, às vezes nós reclamamos da corrupção que acontece lá no governo, sendo que nós somos tão corruptos quanto na nossa vida privada. A diferença é que eles têm uma vida pública. E é com o meu dinheiro, e a gente fica totalmente revoltado. Poxa, eu trabalhei pra caramba, eles estão roubando meu dinheiro, estão roubando o dinheiro do meu avô. Pô, sacanagem. Mas se você não tá fazendo o mesmo, começa a olhar pra você e depois você se preocupa com o outro. O problema do outro é do outro. Infelizmente, você não vai conseguir mudar o caráter, a moral, as virtudes e as mazelas de alguém. O que você pode fazer é ser sua melhor versão e então buscar ser um ser humano melhor para orientar outros seres humanos e então a vida tender a ser melhor. É isso que é o reino de Deus. Outro dia eu conversei com um colega meu, ele falou comigo, mas o reino de Deus é na terra, é no céu, fala que o reino vai vir, o reino nunca vem. Eu falei com ele, se você estiver esperando um reino físico, não vai vir. O reino de Deus é uma cultura, ele é um comportamento ao qual você pratica, ao qual você se entrega para ser um ser humano melhor, ser perdoado pelo seu Deus e se achegar a Ele. Pois Deus Yahvé é um Deus relacional, Ele se relaciona com você. Se você não deseja esse relacionamento, tudo bem, vai viver sua vida e depois você arque com as consequências lá no futuro. Ele chamou no WhatsApp, me mandou uma frase ali, e ele é uma pessoa mais cética, mais agnóstica, ele é o curioso, ele não acredita muito, às vezes acredita, não, e ele vive assim. E eu falei com ele, olha, eu tô dando o meu all-in na eternidade. Você não, tudo bem. Eu depois vou descobrir se eu apostei tudo na aposta certa e vou ter um prêmio incrível, ou eu simplesmente dei o all-in em algo que simplesmente vai me desligar da tomada. Eu não sei o que vai acontecer depois da vida. E eu até falei com ele, mas eu não me arrependo da vida que eu vivo. Porque todas as escolhas que eu faço são escolhas que me tornaram um ser humano melhor. Quando nós tratamos o que está dando errado no Brasil e o porquê que nós não entendemos a causa, isso vem lá do passado. E antes eu vou pedir para você fazer um exercício com você mesmo. Gente, minha franja tá muito feia. Pega quem você era há 2 anos atrás, pega quem você é hoje e pensa se você evoluiu ou não. Se você falar, Mariana, eu evoluí, me tornei um ser humano melhor, vícios que eu tinha aqui, não é vícios, não entenda só como bebida, droga, essas coisas não. Vícios são comportamentos, são atitudes, pensamentos. Eu não tenho hoje eu sou uma pessoa mais nobre, eu sou uma pessoa mais correta, eu tenho mais humanidade, eu sou uma pessoa mais íntegra. Glória a Deus por isso, mas não, Mariana, eu piorei. E seja honesta com você mesmo. Pega um espelho e se olha e fala o que você é e o que você sente que você é. Porque muitas vezes nós atribuímos as mazelas da vida a olho gordo, a inveja. E porque as pessoas desejam o meu mal. Isso pode acontecer. Mas muitas vezes você está colhendo o que você plantou. Você só não aceita isso, pois há uma arrogância, uma soberba, uma prepotência gigantesca dentro de você que não te permite olhar e falar, putz, eu sou um ser humano fracassado. Que fracasso de construção que eu fui. E depois disso nós podemos estudar um pouco o Estado, porque nós olhamos para o Estado e pensamos no Estado como uma entidade, um espírito que paira sobre tudo, e então o Estado é um organismo vivo. Ele não é. O Estado, ele é um conceito e nós somos presos a ele, mesmo se nós não quisermos. Então, quando você nasce, você já tem ali um contrato com o Estado. Você vai abrir mão parcialmente da sua liberdade, dos seus direitos em prol do Estado. E o Estado tem que te devolver isso, te dando garantias, melhorias e coisas para sua vida. Essa é mais ou menos a ideia ali do contrato social. Você abre mão um pouco dos seus direitos, das suas vontades, dos seus interesses, para então o Estado suprir isso, te dando segurança, te dando condição de saúde, te dando as estruturas básicas para sua vida. Essa é ali o caminho do contrato social. O Estado, ele falha quando ele já começa pensando somente nos seus interesses. Nossa, meu Deus, eu odeio funk. Mas eu também não gosto de sertanejo, então dá elas por elas. Isso é um ser humano que não cresceu na vida espiritualmente, nem como ser humano. Ele cresceu em estatura, biologicamente, mas a mente é do tamanho de uma azeitona. Tá bom. Então o que acontece? Quando nós olhamos para como o Brasil foi formado, nós já temos ali uns poréns, porque com o fim da escravidão em 1888, o Brasil, em 89, surgiu a ideia da república, baseada ali nos Estados Unidos, que a escravidão foi finalizada 23 anos antes da escravidão do Brasil.
Mas há uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Por que os Estados Unidos deu certo e por que o Brasil não deu certo? Assim que acabou a escravidão, os Estados Unidos começou a trazer a industrialização para o país. Eles começaram a criar ferrovias, indústrias, coisas que fizessem o país crescer, que é diferente do Brasil, que continuou ruralista. Então o Brasil, com a sua república, que era mais uma oligarquia, começou então a fazer o seguinte: eles pegaram e, tava lá Minas Gerais como sempre, Minas Gerais com São Paulo falou: olha, nós vamos dividir o poder, 4 anos vocês, 4 anos a gente. Então ficou a elite dos cafeicultores aqui e a elite agropecuária aqui. E essa troca, porque era o que movia a economia do Brasil, favorecia ali o coronelismo, grandes donos de fazenda, a produção rural. E o que acontece? Os escravos que foram soltos ficaram a ver navios. Simplesmente foram abandonados pelo Estado, jogados na sociedade e falaram: o problema é seu, vocês não querem ser livres? Vai ser livres. Mas não deu nenhum tipo de estrutura para que esses escravos pudessem recomeçar a vida. Então se começa ali as bolsões de pobreza, ao qual os negros e os pobres começavam a viver em cortiços, eles começaram a fazer as primeiras favelas, tudo isso porque eles não tinham para onde ir. Então eles começaram a se amontoar em lugares tentando subsistir. E nisso a elite, favorecendo os produtores rurais, os coronéis, começaram a precisar de mão de obra. Então eles falaram o seguinte: ó, precisamos de mão de obra. E o governo, gente, pouco ligando para essa população que estava ali abandonada. Em vez de falarem: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer parecido com os Estados Unidos, vamos pegar essa mão de obra, vamos dar para eles trabalho, vamos dar para eles um salário, uma educação, então eles trabalham para nós aqui nas fazendas. Eles ficaram de mimimi, ficaram de nhenhenhê, e o que eles pegaram? Começaram a pegar a mão de obra europeia. Então começou a haver uma migração em massa para o Brasil de europeus. E também tem que lembrar, gente, porque aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né, em 14, terminou em 17, tinha a Revolução Russa, teve a gripe espanhola. Então, assim, a Europa também estava bem destruída, bem maltratada. Começou a vir imigrantes para o Brasil com a ideia de branquear o Brasil. Já tinham passado-se vários anos, desde o fim da escravidão, e eles começaram a vir os italianos, os portugueses, vinham os alemães. Então eles começaram a vir para a região, precisava de mais mão de obra, começaram a vir para o sul e para o sudeste. A parte do norte e nordeste era muito o coronelismo. Então lá era dominado pelos coronéis. Se você lembrar daquele seriado ou você lê o livro, Gabriela trata muito bem isso. A elite ali que cuidava da produção de cacau. O Brasil foi empobrecendo porque o povo não tinha educação, o povo não tinha trabalho, o povo estava totalmente marginalizado. Tudo isso acontece, eu tô contando isso porque isso vai refletir nos dias atuais. Então as favelas, toda essa pobreza, ela vem por quê? Porque o Estado, naquela época, não cuidou dos seus. E isso foi, gente, virando um efeito dominó. A causa tá em que o Estado falhou com o cidadão desde a sua fundação, desde o seu início. E hoje nós temos consequência disso porque a história, ela não é a história do Brasil apartada da história dos Estados Unidos, da história da Europa. Enquanto tá comendo solta a Segunda Guerra Mundial lá na Europa, o Brasil tá tendo as suas mazelas aqui. Enquanto tá acontecendo aqui, os Estados Unidos tá tendo as mazelas deles, o México, a África, vários países ali dentro da África, a Oceania, o mundo tá continuando cada um com as suas histórias. Quando acontece o fim da Segunda Guerra Mundial, se começa então uma briga, a famosa Guerra Fria, não necessariamente emendado, tá? Mas um pouco depois começa a Guerra Fria, que é ali a briga entre os Estados Unidos e a Rússia por questões de forma de governo e também por questões de capital. Então os Estados Unidos ali se mostram um grande país que quer produzir, que quer vender os seus produtos, e a Rússia tá ali com a Revolução Bolchevique, que começou em 17, falando o seguinte: não é necessariamente a forma do dinheiro, é o povo que tem que se unir e governar, porque as ideias comunistas são melhores que as ideias capitalistas, que só visam o lucro, olha o que aconteceu com as guerras, porque nós somos melhores. E começou um discurso ideológico entre Estados Unidos e a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas tem um porém. Na década de 20, existia um cara chamado Anthony Gramsci. Acho que é Anthony Gramsci. Vou chamar só de Gramsci, porque eu não lembro muito bem o primeiro nome dele. Ele pegou e pensou numa coisa. Ele escreveu um livro chamado Cadernos do Cárcere, ao qual ele começou a falar de uma hegemonia cultural. Ele começou a falar que não era pela violência que as coisas tenderiam a mudar. Ele falou assim: então é o seguinte, na Rússia não tá dando bom essa violência toda que o Stalin tá fazendo com o povo, não tá legal, não é essa a ideia socialista que nós tínhamos, mas a ideia socialista real, ela é silenciosa, ela é uma guerra que nós vamos entrar na cultura, nós vamos entrar
no cerne do ser humano e mudar ele de dentro para fora. Por que isso? Sobre liberdade sexual. Ele começou a falar sobre o fim da família, que o núcleo familiar era opressor, que a religião estava errada, porque a religião ela te dá um norte, uma esperança para um mundo, um pós-vida que não pode vir, que o ser humano tem todo o seu potencial minado, por quê? Porque a igreja engana, que a pátria, ela também oprime as pessoas a partir do momento em que o capital fica preso na mão de um do que na mão de outros. Eles começaram então a levedar essas ideias e começaram a entrar nas universidades, começaram a entrar na igreja, começaram a entrar na cultura. Em pouco tempo, toda a sociedade que era estruturada ali na ideia do núcleo familiar, que é um dos principais núcleos que mantém a sociedade como ela é, porque através do núcleo familiar o pai e a mãe ensinam valores, virtudes, decência. Todos os valores são aplicados ali, ó, naquele núcleo familiar. E se eu destruo isso, eu efemino o homem, eu transformo a mulher numa empoderada. Gente, eu tenho pavor disso, eu tenho pavor do feminismo, porque só veio pra degradar a mulher e destruir ela. Tudo bem que o feminismo veio antes, tá, gente? Mas tudo isso entra nesse núcleo familiar. Então eles começam a falar assim, não, a criança ela tem mais direito do que os pais dão, a mulher tem que ser libertária, meu corpo, minhas regras. Tudo isso a partir da década de 20 até os dias de hoje. A esquerda, ela tem essa tendência de ser muito paciente, ela é calma, ela não tem pressa em fazer com que as suas ideias sejam enxertadas dentro do ser humano, pois se eu tiro do ser humano princípios, valores, pilares ao qual ele acredita que são internos dentro dele, eu deixo um vazio. E é fácil eu manipular o que está dentro daquele ser humano. Se eu tiro Deus, que é o meu cerceador moral, se eu tiro Deus, que é aquele que me orienta espiritualmente, que me dá esperança, eu começo a depositar essa ausência em ídolos, eu começo a pegar essa ausência, esse buraco e coloco no entretenimento, coloco ali no futebol, coloco ali no artista, coloco até mesmo nos ideais de um partido. Se eu tiro a ideia de família, tipo que a mulher tem que ser independente do homem, e o homem também tem que ser libertino com a sua vida e tal, eu tô destruindo o núcleo familiar. Ou seja, começa a se ter mais mães solos, e que particularmente é uma romantização das mulheres que escolhem mal seus parceiros. Eu não tô falando de exceções, eu tô falando de maiores casos. Problemas com a pátria, ou seja, o homem ele já não olha para aquela pátria e deseja defendê-la, porque ele já não tem um núcleo familiar a quem ele ama para ele guardar. Os homens iam pra guerra não é porque eles tinham prazer nessas coisas, era simplesmente para proteger a família dele. Então o vizinho tinha essa ideia, o seu marido tinha essa ideia, e aí por diante eles se uniam para defender o que eles acreditavam que era certo. Quando a ideologia de esquerda ela vem e ela rompe isso, e ela vai tirando esses pilares internos que nós temos, nós nos sentimos vazios. Então eles vêm com, nós acolhemos vocês, somos nós que somos unidos, eu entendo a sua dor. Mas toda a libertinagem, todo o erro, tudo aquilo que eles foram tirando de você, que começa desde quando você tá lá na escola pequenininho, com essas escolas enviesadas, por quê? Porque o Estado, ele pega e acha que tem o direito de doutrinar o seu filho. O Estado, ele não intervém, por exemplo, numa Cracolândia, ao qual o ser humano está totalmente degradado e destruído. Aquilo é um zumbi. Infelizmente, aquelas pessoas na Cracolândia, elas perderam tudo, gente. Elas perderam a liberdade delas de escolher se elas querem ou não continuar daquela forma. Pois elas não conseguem ter outra coisa que a obsessão da droga. O Estado não intervém ali, porque ele fala que eu tô ferindo os direitos daquelas pessoas de fazerem o que elas bem entendem. Mas ela acha que tem o direito de intervir na vida do seu filho desde pequeno, com professores doutrinários, fazendo seu filho ser um mini militante. E quando ele vai pra faculdade, ele é um militante completo. Essa destruição é prazerosa para eles, pois eles não visam o povo, eles visam o partido. O partido é quase a religião deles. Eles têm a figura, praticamente, do partido como um Deus Pai, Marx como Jesus Cristo, e Lenin e Stalin, ou a ideia comunista, como o Espírito Santo. Na cabeça dos comunistas, dos comunas, a solução está em desapropriar grandes setores, dá para o povo, e o povo será nobre o suficiente para falar assim, agora vamos todo mundo ajudar um ao outro, e não vai. Por quê? Uma pequena elite que fica nesse governo vai tomar de você e vai querer distribuir da forma que ele acha que deve. Quem que você acha que se beneficia com a arrecadação quando nós trabalhamos pra caramba o ano inteiro para poder alimentar? A classe política e os artistas. Quem é que leva, sei lá, milhões de dinheiro aí com Lei Rouanet? Não é eu, não é você, porque a educação está sucateada, a saúde está defasada, a polícia está sendo praticamente cada dia mais desmilitarizada no sentido de tentar
inibir essa instituição de fazer o que é certo. Os policiais querem trabalhar, eles querem prender, mas o Estado simplesmente fica protegendo o bandido que tá aqui, afrouxando leis para eles. E isso, gente, tem tudo a ver com essa história que eu falei, porque lá na década de 70, pós-regime militar, o mundo todo naquela bagunça, acontece a queda do Muro de Berlim em 69, muitos terroristas foram presos. E esses terroristas que foram presos, lá no Rio de Janeiro, em Ilha Grande, teve contato com um certo grupo de presidiários aqui que falaram assim: precisamos nos unir para então ir contra o Estado porque as coisas não estão legal. Um grupo aqui de guerrilha, com ideias comunistas de fim do Estado, um grupo de pessoas revoltadas que não aceitavam a situação do jeito que era, se uniram. Então surgiu o Comando Vermelho. O Comando Vermelho, ele vem ali como uma organização criminosa para então atuar e tomar territórios. E esses territórios tomados se tornam seus centros ali de um Estado apartado. Ou seja, dentro daquela comunidade, daquela favela, tem as regras dadas pelo Comando Vermelho. Então nós começamos ali com Cidade de Deus, Morro do Alemão, tomadas hoje por facção. Hoje a polícia não consegue entrar naquele local, não porque ela não tem poder, mas porque o Estado não permite. E a pergunta é, por que o Estado ele facilita tanto a vida pro bandido do que a vida pro cidadão de bem? Porque as ideologias pautadas em governos enviesados de esquerda, e nós temos governos de esquerda desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que por mais que no final do mandato dele falaram que ele era de centro-direita, mas ele sempre foi centro-esquerda, porque o PSDB tem esse viés, veio um governo completamente de esquerda, que veio o PT. Depois nós tivemos um governo, uma proto-direita com ali o governo do Bolsonaro e voltando pro governo do PT. São 12 anos, gente, de doutrinação, de vamos tirar a arma das pessoas, porque senão o mundo vai virar um bang-bang. Por que que o Estado facilita a vida pro bandido? Porque quando o bandido te rouba, não é uma arma registrada. Aquilo é uma arma que vem do tráfico. Aquilo é uma arma que vem das facções criminosas. Quando ele faz isso, ele tá tirando o meu poder de defesa e dando pro criminoso. Mas ele também não deixa a polícia agir. Olha que coisa complicada. O que nós temos que pensar é por que o Estado facilita tanto e por que o Brasil está caminhando para esse narco-Estado. Porque quando os tentáculos das facções criminosas, PCC, que surgiu em 93 também dos presídios, com a ideia de melhorar a vida, porque o grupo que estava preso lá estava vivendo em condições horríveis. Me desculpa, mas vocês cometeram um crime. Vocês não têm que ter um paraíso dentro do presídio, não? Por que El Salvador deu certo e o Brasil não? El Salvador, tudo bem, em questão territorial eles são bem menores. El Salvador, ele era um dos países com maior índice de criminalidade e facção criminosa. Desde que o Bukele entrou, o que ele fez? Ele falou o seguinte, sociedade, nós vamos fazer da seguinte forma: vocês abrem mão dos seus direitos civis por um tempo para eu poder dar um jeito e acabar e erradicar completamente essas facções criminosas? O povo falou, beleza, pode ir. Ele deu um jeito, construiu a maior prisão da América Latina e hoje tem lá, ele informando que tem mais de 900 dias que não acontece um crime por facção criminosa. Palmas pro Bukele, porque resolveu o problema. Porque ele chegou e dá a entender que ele arrancou todos os tentáculos que as organizações criminosas estavam naquele governo, agiu de uma forma mais ditatorial, isso mesmo, e resolveu o problema. Aqui no Brasil não, porque se um presidente de viés de direita querer dar uma canetada dessa, vão falar que é golpe, vão falar que estão querendo trazer uma ditadura, porque a pessoa ali é vítima da sociedade, que o crime ele só é assim porque o Brasil é um país pobre, um país desigual. Mas vocês estão entendendo que o Estado ele falha e ele não quer consertar, porque não é interessante para ele consertar? Caso da Cracolândia, só para concluir aqui um pouco o assunto. O governo parece estar interessado em manter a Cracolândia daquela forma. Mas o que tem ali na Cracolândia? Tráfico de droga, ONGs simplesmente lucrando em cima da desgraça daquelas pessoas. Nós temos ali uma questão de saúde pública e uma intervenção militar, mas o Estado não permite. Por quê? Porque as ideologias de falar que aquela pessoa tem liberdade de usar drogas daquele jeito no espaço público é um direito cívico dela, mas não é. O ambiente público é um ambiente que nós menos temos direito de agir como desejamos. É isso que o brasileiro não entende. O brasileiro acha que quando você tá numa praça, você tá numa rua, você faz o que você quiser. Se você quiser arrancar a roupa e sair rolando pelado na rua, você tem esse direito. E não. Porque todo mundo que tá naquele bem comum tem que se sentir pelo menos confortável. Então quando eu saio de casa e vejo 3, 4 noia na esquina da minha casa ali, ó, chapando o coco ali com droga, eu me sinto coagida. Mas o que vem? Vem os direitos os direitos humanos e fala o seguinte, não, ele tá no direito dele de escolher ser dessa forma, ele é livre. Então, o que nós vamos fazer? Vamos descriminalizar o uso de droga e vamos legalizar
Você tá tratando sintoma, você não tá tratando causa. O grande problema do Brasil vem porque grande parte dos nossos governantes, eles não se importam com você, eles não se importam comigo. E isso vem daquele negócio que eu falei lá no início do vídeo, de você ser um ser humano melhor. Ele olha pra você, ele não te vê como igual. Ele olha pra você e vê somente você como uma massa de manobra pros seus objetivos. O ser humano não é nobre o suficiente para agir altruistamente. Nós sempre vamos agir de acordo com o que nós consideramos certos, por mais que não seja. Esse é um grande problema. O governo de direita também vai ter seus problemas, também vai ter suas mazelas, ele também vai ter seus defeitos. Mas ele vai defender certos pilares que fazem a sociedade funcionar. Nós, gente, massa mesmo, eu, você, todo mundo, a gente só existe numericamente no Estado, temos que viver da melhor forma possível. E não é por amor, gente. Partido político não é time de futebol. Não adianta falar que eu gosto do Lula, que eu gosto do Bolsonaro, se simplesmente eles não estão agindo da forma como é correto. São milhões de vidas que estão sendo impactadas. A causa dos nossos problemas somos nós mesmos, na maioria das vezes, mas vem de um Estado falho, que está permitindo esse narco-Estado a partir do momento em que as facções criminosas estão tendo mais direitos do que os civis. Todas essas coisas têm que ser estudadas. Hoje nós temos, aconteceu que dizem, boatos, que em 2006, o governo de São Paulo fez uma troca ali com o PCC para acabar com o índice de assassinato de policiais e atentados terroristas que eles estavam fazendo. Isso são boatos, especulações, não se sabe se é verdade ou não. Mas a partir do momento em que um Estado e uma federação, porque quem começou a governar foi o governo do Lula, começam a ter ali essas possibilidades, de ter ali um contato com essas facções criminosas, alguma coisa pode ter acontecido ali que um combinado, que nós mantemos a ordem aqui, se vocês afrouxarem pra nós isso e isso. E eles falarem, tá bom, isso é uma especulação, tá? Isso é só uma conjectura. Se então houve mesmo, não sabemos, essa relação entre o Estado e as facções criminosas, o narcoterrorismo começa a partir desse momento, que eles começam a colocar suas mãos onde eles não deveriam. E nós estamos padecendo, porque o crime está aumentando cada dia mais. Os policiais estão presos, eles não podem atuar como eles querem, porque a canetada de quem deveria reger as leis por nós facilitam a vida para eles. Por que será? Por que será que o bandido, o criminoso é tão bem cuidado aqui no país? Gente, no presídio eles recebem bolsas, auxílios. E aquela família que perdeu, gente, alguém... Ninguém vai lá perguntar se precisa de ajuda psicológica, ninguém vai lá perguntar se aquela pessoa ali teve dinheiro para pagar aquele velório. Olha o tanto de pessoas que estão morrendo de graça. Teve um ciclista lá em São Paulo que simplesmente levou um tiro no peito porque o cara pegou o celular. O que aconteceu? Nada. Policiais sendo mortos de graça, a PM Juliane, o PM Rafinha, nada. Não é porque a polícia não quer agir, mas é porque o Estado não deixa. Qual é a causa? Por quê? Talvez nós nunca vamos saber, ou se vamos saber, talvez não vai adiantar nada também. Infelizmente, nós temos esses problemas aqui no Brasil. Nós temos esses problemas dessa moral, sabe assim, de tudo isso tá ruindo, não tá legal. Infelizmente, eu acho que isso vai continuar por um bom e longo tempo, porque a direita ela tem que se estruturar e ela tem que ressignificar toda essa cultura, pegando uma nova geração que talvez vai mudar daqui 10, 15 anos. Cabe a mim e a você fazer isso, para os nossos filhos e nossos netos viverem num país melhor. Infelizmente... meu Call of Duty entrou. Infelizmente, nós estamos no meio da bagunça, nós estamos no meio da nhaca, mas se Deus permitir e Ele for bom com a gente, pode mudar pro futuro. Talvez não pra você, não pra mim, mas no futuro as coisas tendem a melhorar para os nossos filhos. Vamos fazer um país melhor pra eles, gente. É isso aí, beijo, tchau. Fiquem com Deus, eu vou jogar um Call of Duty agora, um Warzone. Não, acho que eu vou jogar um Black Ops, depois eu jogo um Warzone. É isso aí, gente, beijo, tchau.